Bom, estamos aqui de volta para continuar com as nossas aulas, né? Então, a gente viu na aula anterior que as funções de várias variáveis, e no caso, nos exemplos específicos de duas variáveis, o gráfico é em RTs. E o gráfico sempre são superfícies, né? E que, quando você determina o domínio da função, o domínio é a projeção do gráfico da função no eixo XY, né? Porque as coisas ocorrem em R3, ó. A ideia é mais ou menos essa, né? Você tem aqui o gráfico, digamos. Uma superfície, né? O gráfico é uma superfície. Pessoal, uma ideia, né? O gráfico é uma superfície que ocorre exatamente em R3, né? Vamos tentar melhorar aqui, né? Acho que agora dá para ver melhor, tá certo? Que ocorre em R3. Deixa eu desenhar aqui os eixos coordenados. X, Y e Z. Aí estão os coordenados e aí está o gráfico, né? Tá certo? O gráfico, ele vai ter sempre como domínio uma região do plano XY, né? Eu vou fazer aqui só um esquema, né? Não é assim. Então, uma região do plano XY, né? Então, digamos que isso que desenhado aqui... Opa, faltou um. Não, faltou não. É justamente a sombra que o gráfico faz, né? Sobre o plano XY, né? E essa sombra é justamente o domínio da função. Perfeito? Bom, aí vamos pegar um ponto. O que ocorre na verdade? Né? Você tem uma coordenada x, tá certo? Você tem uma coordenada x, tem uma coordenada y, tá certo? Aí quando você pega a função e aplica na coordenada x, digamos que é o d, né? Que nós chamamos de a. Então, é uma função de d contido em R2, chegando em R. Aí você pega um ponto XY aqui, né? E associa a imagem dele, que nós chamamos de Z ou F de XY, né? Aí tá. Perfeito? Aí quando você junta os três, que também pode ser chamado de Z, na terceira coordenada, isso aqui é um ponto do gráfico da função, né? Vou tentar fazer o esquema aqui, né? Aí aqui, ó, você tem esse ponto, tá certo? Que é um ponto do gráfico da função. Só um minuto. Que é um ponto do gráfico da função, né? Que tem três coordenadas. Coordenada x, coordenada y e coordenada z, né? Que é a coordenada z. Ou, se você preferir, é a imagem do xy que dá na mesma, né? A imagem do xy que dá na mesma. Aí você tem aqui, né? Aí esse ponto aqui, ó, tem coordenadas x, y e f de xy, que é um ponto qualquer do gráfico, né? Quando você toma todos os pontos, você desenhou o gráfico. Né? Quando você toma todos os pontos, você desenhou o gráfico. Aí, claro, esse gráfico aqui, ó, do jeito que eu fiz, ele está no primeiro octante, né? Está todo inserido no primeiro octante, e ele não ultrapassa. Mas os gráficos, eles podem ser infinitos em todas as direções do espaço, tá certo? Sendo infinito em todas as direções do espaço, ele vai cortar esse plano aqui, né, essa parede, que é o XZ, o chão, que é o XY, e essa outra parede, que é o YZ, né? O outro plano coordenado. Aí, quando ele, como ele é uma superfície, né, uma coisa com área, tocar nesses planos, né, a interseção de cada gráfico com esses três planos formam curvas, né? Tá certo? O que a gente vai fazer para desenhar o gráfico? Né? A gente vai tentar achar essas curvas e desenhar uma outra coisa, né? O gráfico ele pode subir, pode descer, né? Imagina aqui na nossa região, no planeta Terra, tem locais que tem partes elevadas, né, na cidade, e tem locais que partes que são cavadas lá embaixo como se fossem buracos, né? Tá certo? Eu não sei se você sabe, né? Não sei se você já viu,
quando vão asfaltar a rua, tem um cara com um tripé, com um troço assim, tipo, um telescópio, não é um telescópio, que chama de teodolito, né? O teodolito, né? Aí tem um cara aqui com o teodolito, né? Olhando aqui, aí tem outro lá com uma haste, com uma seta colocada no chão. Aí o cara olha lá isso e faz anotações. O que ele está fazendo? Ele está olhando o quanto a curva... ele está medindo os desníveis do terreno, né? Para ele fazer as medições e fazer o que deve ser feito. No caso do asfalto, para saber a quantidade de asfalto que ele vai colocar ali. Então, ele está olhando isso daí, ó. Então, ele olha o quanto a região está subindo ou a região está descendo, né? Ó. Mas como é que ele vai desenhar isso no papel? Porque o negócio está em 3 dimensões, que está no nosso espaço. Como é que ele passa isso para o papel? Isso, ele coloca alturas diferentes e vê a curva que forma naquela altura. Essas curvas são chamadas curvas de nível, né? Ó. Aí, olhando essas curvas de nível, ele vê se o terreno sobe, ou se o terreno desce, ou ele permanece plano. Perfeito? Aí, o nosso objetivo é olhar para esses detalhes. As interseções com os planos coordenados, né? O XZ, o XY e o YZ, e olhar as curvas de nível, e assim a gente vai conseguir desenhar o gráfico, né? Ó. Eu acho que a ideia está bastante simples, né? Ó. Essa região aqui, ó, né? Limitada aqui, é a região D, perfeito? Que é o domínio, tá certo? Que é a sombra do gráfico. A sombra do gráfico não está muito perfeito, mas é a sombra do gráfico, né? É o domínio. Aqui o gráfico, onde cada ponto do gráfico tem 3 coordenadas, um valor x, um valor y e o f de xy. O x e o y você tira do domínio da função. Aí, quando aplica a função no xy, você acha a sua terceira coordenada e com todos os pontos, né, os infinitos pontos, você tem o gráfico da função. E o objetivo da aula de hoje é dar uma ideia de como desenhar tais gráficos, ok? Vamos prosseguir. Tá? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir com uma pequena introdução aqui dos slides. Bom, então, na verdade, é curva de nível e construção de gráfico, tá certo? Aí vamos lá. O que é uma curva de nível? As curvas de nível de uma função f de 2 variáveis são aquelas com equações f, x, y igual a k, onde k é um número, uma constante. Né? Lembra que eu lhe falei que quando o cara olha o desnível, para cada desnível ele vai olhar uma curva em certa altura, né? Ó, a altura onde a coisa está ocorrendo é o k, e quando você iguala a função, no nosso caso, porque na realidade não tem uma função, né? Na vida aqui cotidiana. Mas aqui no nosso caso, os gráficos desníveis, né, vão ser obtidos através da função. E isso aqui vai dar uma equação em R2, tá certo? Uma equação no plano. Aí você vai ver exatamente o que ocorre, né? Olha aqui o exemplo. Você tem o gráfico, né? Aí para cada altura dessa, né? Por exemplo, você fala assim, fxy é igual a 45. Aí você obtém a equação, que nesse caso aqui, por ser circular, seria uma circunferência. Se você pegar um outro valor um pouco mais baixo, aí digamos que você pegou nessa altura, e você teve essa outra circunferência, aí teve essa outra circunferência. Apesar das circunferências ocorrerem no espaço, como a função é de 2 variáveis, a gente vai olhar ela aqui no chão, ó. Tá certo? A gente vai projetar cada uma delas no plano XY. Então, a gente vai olhar o que acontece aqui, ó. Vai olhar cada uma delas aqui. Como a gente está usando valores positivos para o Z, né? Ó, né? No caso, o K são valores aqui do Z, né? Ó. Como a gente está usando valores positivos para o K, né? Olha só, a gente está olhando o que está acontecendo, se está ocorrendo uma montanha, né? Que aqui é como se fosse uma montanha, né? Subindo, né? Se o gráfico está subindo ou se o gráfico está descendo. Tá ok? Aí a gente vai vendo isso. Tá? Aí você está vendo, ó, que as circunferências, conforme você diminui o valor aqui do K, né, ó, aqui no eixo Z, né, conforme você diminui a altura, você tem uma circunferência maior, Conforme você sobe a altura, uma circunferência menor. Ora, se nas menores alturas a circunferência é grande, conforme vai subindo,
a circunferência é menor, isso quer dizer que o gráfico vai subindo, né? Vai fechando, subindo, né? Tá certo? Porque as circunferências vão diminuindo o raio, né? Então, o gráfico vai fechando. E é isso que nós vamos tentar determinar a partir daqui, as curvas de nível, né? Tá certo? Aqui, ó, é uma ideia da vida prática, da vida real, olha só. Curvas de nível em uma faixa de uma região terrestre aqui do planeta Terra, né? Veja que é toda deformada, porque aqui, ó, é como se fosse uma montanha, né? Ó. Aqui, ó, são curvas de níveis em alturas diferentes, né? Aí aqui, ó, tá aqui acima do nível do mar, tá 5.000 metros acima do nível do mar, 5.500 metros acima do nível do mar, então tá subindo, então tá formando uma montanha, porque as curvas de nível estão diminuindo, olha só. O tamanho delas está sendo cada vez menor, né? Então aqui, ó, é o topo da montanha. Perfeito? Então aqui, ó, veja que é um terreno que está em montanha, está subindo, né? Ó, você olha aqui, ó, as curvas de... Você está olhando no plano, mas aí você consegue ter uma visão de que conforme você vai subindo as alturas, né, as curvas vão ficando cada vez menores, né? Ó, cada vez menores. Então, é uma montanha, né? Está subindo. Mas podia ser o contrário, né? Podia ser, se esses valores fossem negativos, estaria formando um buraco, tá certo? Em vez de uma montanha. Perfeito? Então, vamos seguir, ó. Aqui, na verdade, as curvas de nível marinha, né? Na verdade, no planeta inteiro, né? Olha só. Tá certo? Não, na verdade, desculpa, são curvas de níveis, sim, mas são as curvas da função que dá a temperatura no planeta inteiro, né? Tá certo? Tá ok? O princípio é o mesmo que esse, né? Só que aqui vai observar as regiões terrestres, as montanhas, né? Os desníveis, né? As falhas na crosta terrestre. Aqui também na Terra, mas aqui as temperaturas, né? Conforme você vê a região, né? Você vê aqui mais indo para o azul, para o roxo, são os locais mais frios, né? E conforme você vem aqui para regiões centrais, né? Para próximo do Equador, as temperaturas maiores, mais quentes, né? Você vê aqui, 25, 20 graus, 15, conforme você vai se aproximando dos polos, as temperaturas vão diminuindo, e conforme você vai se aproximando do Equador, né, a temperatura vai aumentando. Aí, conforme você vai de novo para o outro polo, a temperatura vai diminuindo. Então, se você tiver o gráfico que dá todas as temperaturas no planeta, né, cada linha dessas são as curvas de níveis, né, desse gráfico que dá o gráfico das temperaturas no planeta. Perfeito? Aí você vê, para onde é que eu tenho que andar para que a temperatura diminua, né? Aí eu vou na direção dos polos. Tá certo? Ou em alguns lugares, em alguns locais, em locais altos, né? Também a temperatura diminui. Aí, conforme você vai se aproximando da linha do Equador, a temperatura aqui vai aumentando, tá certo? Então, essa é uma das importâncias da curva de nível, né? Olha esse exemplo aqui, A figura a seguir mostra um mapa da função f. Utilize-o para estimar os valores de f1,3 e f4,5, né? 1 e 3, aí vai aqui 1 e 3, aqui nesse ponto aqui, nessa linha aqui, né? Nessa linha, o f de 1, 3, todo mundo aqui nessa linha, né? Próximo dessa linha, né? A temperatura está aqui, entre essa linha, né? Porque o f de 1, 3 está aqui, né? Está entre essa linha do 70 e essa linha do 80. Então, a imagem está entre 70 e 80. Perfeito? A imagem do 1,3 está entre 70 e 80, né? Como está mais próximo do 70, talvez 71, 72, quem sabe? Tá certo? Agora, o F4,5, aí tu vai lá, 4, e aqui está o 5. Aí o F4,5 dá aqui, né? Veja que está entre essas duas linhas, não. Essa linha é a linha do 50 e essa linha é a linha do 60. Então, é alguma coisa entre 50 e 60. Como está a meio caminho, deve ser mais ou menos 55. Perfeito? Essas linhas são as curvas de nível, né? As imagens, né? Então, todo mundo aqui, todos os pontos sobre essa linha tem como imagem o 50. Como ele não está nem na linha do 50, nem na linha do 60, então é alguma coisa entre 50 e 60. Talvez 56, 57, porque daqui para cá está aumentando, né? Porque aqui deu 60. Perfeito? Então, a ideia é bastante simples, né? Como eu lhe disse, 73, 55, 56, né? Como eu havia dito, né? Só uma estimativa, né? Se você tivesse 72, teria que ser aceito, porque não está preciso aqui, mas é mais ou menos isso. Perfeito? Aqui,
Esboce o gráfico das curvas de nível da função fxy igual a 6 menos 3x menos 2y para os valores de k igual a menos 6, 0, 6 e 12. Tá ok? Eu vou deixar essa imagem da tela aí, enquanto eu vou preparar aqui a lousa para nós fazermos, tá? Então, eu vou copiar aqui apenas a função. Vou copiar aqui apenas a função e os K's, né? fxy igual a 6 menos 3x menos 2y, né? Ó, como está aí, 6 menos 3x menos 2y, tá certo? E os K's, onde eu quero as curvas de nível, são menos 6, 0, 6 e 12. Olha aí. Vamos lá. Vamos ver aqui na lousa. Vamos vir aqui na lousa para olharmos o procedimento necessário, né? Certo? Olha aí. Tenho aqui a minha função, certo? Que gera um gráfico em R3, né? Já sabemos disso. E eu quero saber as curvas de nível, né? Quero saber as curvas de nível. Vamos lá. Olha só. Tá. Nós sabemos o seguinte, pela definição, se você pegar a função e igualar ao valor k, se você pegar a função e igualar ao valor k, você tem as curvas de nível, né? Então, no nosso caso, vai ser 6 menos 3x menos 2y igual a k. Certo? Primeira curva de nível. Certo? Primeira curva de nível é 6 menos 3x menos 2y igual a k. O primeiro k é menos 6. Certo? Então, isso vai ser 3x mais 2y igual a 12. Perfeito? Essa é a primeira curva de nível. Veja que a curva de nível, como a função tem duas variáveis, está em R2. Ok? Segunda curva de nível. Tá certo? Segunda curva de nível. Novamente, 6 menos 3x menos 2y igual a, o próximo k é 0. Né? A curva de nível da altura 0. Então, vai ser 3x mais 2y igual a 6. Perfeito? Vamos lá. Estamos achando as curvas de nível. Quer que desenhe também, não é só achar não, tá certo? Terceira curva de nível. Na verdade, podem existir infinitas. Eu vou achar apenas 4. Terceira curva de nível. Então, novamente, 6 menos 3x menos 2y igual a constante, que nesse caso agora é 6. Tá certo? 6. Aí você cancela esse com esse. Ok? Você cancela esse com esse. E você tem 3x mais 2y igual a 0. Mais uma curva de nível. E a última curva de nível, né? É a quarta curva de nível. É 6 menos 3x menos 2y igual a 12. Então, isso vai ser 3x menos 2y igual a menos 6, né? Só passei esse para cá, vem positivo, né? 3x mais 2y, esse vem para cá negativo, 6 menos 12, menos 6. Essas são as curvas de nível, certo? Desta função. Então, vou colocá-las todas aqui, né? Vou colocar aqui direitinho e ali fazer o desenho de cada uma delas. Né? Vou fazer uma pequena mudança aqui, ó. Aqui vai ser 3x mais 2y igual a 6 menos k. Com essa daqui já daria direto, né? Então, a primeira curva de nível. 3x mais 2y igual a 12. Aqui, né? Essa daqui. Perfeito? Então, vou fazer um pequeno resumo, né? A segunda curva de nível.
3x mais 2y igual a 6. A terceira curva de nível que ele pede para ser desenhada. 3x mais 2y igual a 0. E a última, né? Como eu lhe disse, eu vou fazer apenas 4, mas são infinitas. Tá? 3x mais 2y igual a menos 6. Tá? Então, aí temos as curvas de nível para ser desenhada. Né? Apesar do gráfico da função ser em R3, né? Nós vimos antes que as curvas de nível, né? Apesar de estar no gráfico em R3, a gente projeta todas elas no plano XY, né? Você vê, ó, que é uma função só de duas variáveis, né? A curva de nível, né? Pode olhar, todas elas aqui, né? E todas elas, nesse caso, todas são retas, né? Então, são retas em R2. Vamos ver se o gráfico dessa forma funciona, né? Vamos fazer assim. Olha só. Vamos desenhar primeiro essa, tá? 3x mais 2y igual a 0. Bom, 0, 0 é uma solução. Então, passa aqui na origem. Certo? 0, 0 é uma solução. Se eu disser que o x é 2, 3 vezes 2, 6, né? Aí passa para cá menos 6, o y é menos 3. Então, 2, 1, 2, com menos 3, né? 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui, né? Então, ó, vou desenhar aqui em vermelho, para ficar bem destacado, né? Essa é a número 3, né? Vou colocar a equação dela ali para você ver direitinho, né? Essa é a número 3, né? Certo? Essa é a número 3. 3x mais 2y igual a 0. Perfeito? Foi essa que eu desenhei, né? Desenhei essa. Bom, eu vou desenhar essa outra. Ó, veja que o coeficiente angular de todas são iguais, né? Elas todas são paralelas, só muda o local onde elas vão ocorrer. Tá certo? Quando você disser nessa aqui que o y é 0, o x é menos 2. Né? Então, vamos lá. Menos 2, então é aqui. Menos 2. Quando você disser que o y é 0, o x é menos 2. Quando você disser que o x é 0, o y é menos 3. Tá certo? Menos 3. Então, aqui, né? É esse ponto e esse ponto. Aí vai ter essa retinha aqui, né? Veja que não está bem paralelo, mas suponha que esteja paralelo. Aqui no desenho aí do meu gráfico é que não está muito bom. Né? Aí essa aqui é 3x mais 2y igual a menos 6. Né? O que eu fiz? Disse que o y era 0, então o 3 passa dividindo menos 2. Isso é menos 2, então é menos 2 e 0. Aqui, o ponto, menos 2 e 0. Certo? Quando eu falar que o x é 0, né? Aí o y vai ser menos 3. Então, é 0 e menos 3. Está aqui 0 e menos 3. Então, deu essa daqui, né? Foi essa. Agora, essa outra aqui, ó. Quando eu falar que o y é 0, o x é 2. Então, passa aqui, né? E quando eu falar que o x é 0, o y é 3. Então, é essa aqui, né? Essa aqui parece sair mais parecendo que está paralela, né? Mas suponha que todas são paralelas, né? Porque é isso que tem que acontecer. Tá certo? Aqui é menos 2, aqui é o 3, né? E essa é a reta, vou colocar aqui desse lado, é a reta 3x mais 2y igual a 6. Né? E vamos fazer a última, né? Veja que conforme vai indo daqui para cá, né? É essa e essa. Então, espera-se que a outra seja um pouco mais para cá, né?
Quando você disser que o y é 0, isso desaparece. Aí o x é 12 sobre 3 quartos. Aí vai passar aqui no quarto. Tá certo? Quando você disser... Não, tá errado aqui, desculpa. Quando você disser que o y é 0, o x é 4. Então é aqui 2, 3, 4. É aqui, né? 4. Perfeito? 4. Quando você disser que o y é 0, o x é 4. Quando você disser que o x é 0, o y é 6. 3, 4, 5, 6. Então vai passar aqui, né? Deixa eu esticar aqui mais um pouco. 1, 2, 3. Então aqui é o 6, né? Vai passar aqui, né? Então, ó, é exatamente como eu lhe disse, né? Vou colocar mais aqui, né? Tá certo? Essa aqui é a reta. Tá mais aqui no meio. 3x mais 2y igual a 12, né? O que é? Lembra que a primeira era quando o K... Colocar bem aqui nesse ponto. Aqui é quando o K é igual a menos 6. Aqui é quando o K é igual a 0. Aqui, ó, essa aqui é quando o K é igual a 6 e essa aqui é quando o K é 12. Perfeito? K igual a 6. É isso? É isso, né? Menos 6. É isso? Não, menos 6 não, isso é o contrário, né? Essa aqui é quando K é menos 6. Essa aqui é quando K é menos 6. Essa aqui quando K é 6. Essa aqui é quando K não é 6, não, tá errado. Essa aqui quando K é menos 6, né? Aí essa aqui quando K é 0. Aí essa aqui quando K é 6, me perdoe, e essa aqui quando K é 12. Certo? Agora tá certo. Ok? Então, olha só. Conforme você aumenta o valor do K, nós vamos ter essas retas aqui, né? Mas o que é isso no gráfico? Né? O que significa isso no gráfico? Certo? Porque eu preciso desenhar o gráfico, não é? Eu preciso desenhar o gráfico, acho que a questão é essa. Desenhe o gráfico, deixa eu só confirmar. Esboce o gráfico, é isso mesmo. Tá certo? Esboce o gráfico, né? Então, já sei como são as curvas de nível. Perfeito? Tá certo? Conforme você aumenta a altura, né? Você vai tendo essas retas. Perfeito? Né? Então, como vai ser esse gráfico? Né? Ok? Vamos lá, vamos ver. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente ver como é que vai ser o gráfico. Então, ó, isso aqui é K. Eu vou apagar aqui, né? Isso aqui é K igual a 12, K igual a 6, K igual a 0 e K igual a menos 6. Perfeito? 3x mais 2y igual a 6 menos K. Tá certo? Tá aqui. Então tá aqui, vou apagar aqui, ó. Esse desenho, né? Ó, tá aqui mais resumido. Perfeito? Então aqui, ó. Perdoe aí se as retas não estão tão retinhas, mas elas só têm que estar paralelas. Aqui é o 2, né? Aqui é o 2, aqui é o 4, né? Aqui é o 0 e aqui é o menos 2, né? Não sei se você lembra onde as retas estavam passando. Ok? Agora tá. Vamos desenhar o gráfico. Agora sim. Para desenhar o gráfico, eu também faço o seguinte. Eu vejo o que acontece quando ele intercepta os
os planos coordenados, né? Não sei se você lembra que o gráfico vai estar em R3, vai estar aqui, né? Aí, como é que você sabe o que acontece quando ele toca aqui e toca o chão? Ora, para que alguém esteja neste plano aqui, ó, que é justamente o plano x, z, né? Ele tem que ter como relevante a coordenada x e a coordenada z, e a coordenada y tem que ser zero, porque não pode ter, porque senão vai sair para cá, ó, aí não estaria aqui, estaria fora. Mesma coisa aqui, ó. Quando o gráfico vai estar neste plano aqui, né? No plano YZ, tá certo? Que é como se fosse essa parede onde está a lousa. Para alguém estar na parede onde está a lousa, ele não pode estar aqui, o ponto não pode estar aqui. Para ele não estar aqui, ó, é necessário que a coordenada x, né, ó, seja igual a zero, porque aí o x não puxa para cá, tá certo? Então a coordenada x tem que ser igual a zero, tá certo? E para estar no chão, não pode ter coordenada z, né? Para estar aqui no chão, né? Para estar aqui no chão, a coordenada z tem que ser zero. Então é assim que a gente vai olhar. Quando eu disser que o y é igual a zero, é porque eu estou pegando apenas pontos no plano xz. Quando eu disser que o x é zero, eu estou pegando apenas pontos no plano yz. E quando eu quiser pontos no plano xy, basta dizer que o z é zero, né? Então, vamos só escrever aqui como resumo, né? Pontos em dois pontos. Tá? No plano, dois pontos. Se for um plano xz, eu tenho que ter y igual a zero. Se for um plano xy, aí eu tenho que ter, ó, z igual a zero. E se for o plano YZ, aí eu tenho que ter x igual a zero. Então, se eu quiser saber o que acontece com a interseção do gráfico nesses planos, basta dizer que essas coordenadas serão iguais a zero, né? E as outras serão mais relevantes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Certo? Então, vamos lá. Se eu disser... Tá, primeiro é o seguinte, eu vou dizer que z é igual a 6 menos 3x menos 2y, né? Tá certo? Eu vou só reorganizar para ficar assim, ó. 3x mais 2y mais z igual a zero. Não sei se você recorda, né? Que isto aqui é a equação de um plano, né? Ó. X, Y, Z é a equação de um plano em R3. Já estou adiantando. Você tem que ver assim, ó. Tudo linear. Expoente 1, expoente 1, expoente 1. Então, é sempre um plano. Sempre que as coordenadas tiverem expoente 1, ou apenas alguma tiver expoente... Sempre que as variáveis tiverem expoente 1, então sempre será um plano. Tá certo? Agora, como é que ele aparece no gráfico, né? Tá certo? Aí é como eu lhe disse, ó. Eu vou fazer o procedimento que se faz sempre para qualquer gráfico, mas para o plano não nem precisava. Bastava fazer uma outra coisa, né? Então, é o seguinte. Quando eu disser que o x é igual a zero, eu estou procurando como é que fica o desenho só na parede YZ. Lembra do plano YZ? Então, quando eu disser que o x é zero, aqui desaparece, vai ficar 2y mais z igual a zero. Então, ó, se você for olhar aqui, ó, no plano YZ, você vai ver o seguinte. Ele vai passar na origem, né? Ó, aqui é a origem. Perfeito? Vai passar na origem. Aí, pegar um outro ponto qualquer. Quando o z é 2, o y é 1. Então, nesse ponto aqui, ó. O que você vai enxergar lá no plano é essa linha aqui, ó. Não. Não vai enxergar essa linha, não. Me perdoe. Porque, ó, se eu disser que o z é 2, vai ficar 2y mais 2 igual a 0, vai ficar y igual a menos 1. Então, é o z2, aqui menos 1. Tá bem aqui, menos 1, né? É menos 1. Então, é esse ponto aqui. Aí a linha formada vai ser essa, né? No plano YZ, ó, na parede YZ, né? Que seria essa parede aqui, ó. O gráfico vai passar cortando exatamente o plano ao meio, passando na origem, né? Passando na origem. Tá certo? Passando na origem. Tá? Vamos ver o outro. Quando eu disser
que o y é zero, aí eu vou estar olhando, ó, aqui no canto, eu vou ter y0, vou olhar o que acontece no xz, né, ó, naquela parede de lá, tá certo? Então, ó, aqui é a parede do fundo, a parede de lá e o chão, né, aqui da sala, quando aqui nessa sala. Então, eu tenho essa parede, que é o YZ, aquela outra parede vertical, que é o XZ, e o chão, né, que eu estou pisando aqui, que é o XY. Então, estou olhando como se fosse naquela parede que vocês não estão vendo aí, né? Tá certo? Então, ó, como y é zero, vai dar 3x mais z igual a zero, né? Aí, novamente, eu vou desenhar o gráfico. De novo, passa na origem, né? O 0, 0 é a solução. Tá certo? Agora, quando eu disser que o z é 3, aí o x vai ser menos 1. Então, é esse ponto aqui, né? Então, lá naquela parede lá que eu lhe falei, a outra parede vertical, né? Que chega nessa parede assim, né? Parede que vem para cá, tá certo? Forma essa linha, quando o gráfico tocar nela. Ok? Aí, ó, z, agora z é igual a zero. Agora o que acontece no chão? Quando z é igual a zero, né? Você vai ver 3x mais 2y é igual a zero. Z igual a zero, né? É uma das curvas de nível, lembra? Tá certo? Z igual a zero é uma das curvas de nível, né? Quando K é igual a 6, né? Perfeito? Não, Z igual a zero. É, quando K é igual a 6. Ah, não, isso aqui tá errado, colega. Tem um equívoco aqui. Aqui não é igual a zero, não. Aqui é igual a 6. Ó. Então, isso aqui já se equivocou, né? 6. Você me perdoe, né? Tem um 6 aqui, eu não coloquei, né? Aí mudou tudo, né? Continua sendo reta, mas só que as coisas mudaram, né? Quando Z é zero, aí não passa mais na origem, né? Vamos ver aqui o primeiro gráfico. Me perdoe o lápis, que eu esqueci de colocar o 6 que estava aqui, né? X e Z, né? Não, é Y e Z. Y e Z. No YZ, ó, quando Z é zero, o Y é 3. Bem aqui. Digamos que aqui é o 3. E quando Y é zero, o Z é 6. Digamos aqui, 6. Não passa na origem. Não passa na origem. Completamente equivocado. Me perdoe, não passa na origem. Certo? Agora, esse outro. Vamos lá. Esse outro. Agora é X e Z. Aquela parede lá. Esse aqui foi nessa parede, esse aqui naquela parede. Quando o Z é zero, o X é 2. Tá certo? X é 2. E quando o X é zero, o Z é 6. Temos aqui o 6. Então, na verdade, é assim, ó. Dá a impressão de que é uma linha com a mesma inclinação, mas é claro que não, porque aqui é 2 e aqui é 3, né? Então, essa aqui, ó, é mais íngreme do que essa, né? Certo? Essa aqui, o ângulo aqui, ó, é menor do que esse. Na verdade, o ângulo é maior do que esse, né? Certo? Agora vamos ver. Ela deita mais, esse aqui é mais em pé. Por isso que o ângulo é dessa forma. Esse aqui. Agora aqui é o X e o Y. Agora aqui, ó, é no chão, né? Aqui no chão, né? Então, aqui no chão. Quando o Y é zero, o X é 2. Aqui 2. E quando o Y é zero, o X é 2, porque é só dividir esse ponto em 2. Aí quando o X é zero, aí vai dar 3. Aí no chão vai passar aqui, né? No 3 e no 2, né? Certo? No 3 e no 2. Ok? No chão vai passar no 3 e no 2, né? Perfeito? Agora vamos desenhar. Sabemos as interseções, vamos desenhar, né? Ok? Na verdade, eu vou colocar mais aqui, né? Vou colocar mais aqui.
esses 3, que aí fica com aquele espaço todo para... Então, primeiro plano, YZ. Aqui 3 e aqui 6. Aí depois... é XZ. Aqui continua 6, mas aqui agora é 2. Então, ó, você vê, ó, aqui dá para ver bem, né, que a inclinação é diferente. Certo? E o último, que é o XY. Aqui passa no 3 e aqui passa no 2. A inclinação é completamente diferente dos 3. Perfeito? Então, ó, é o que acontece em cada parede, né? Então, vamos lá. Então, esse vai ser bem detalhado, e vai ter mais um que vai ser bem detalhado. Aí o outro já vai... É óbvio que eu não vou desenhar o gráfico todo, né? Vou dar só uma ideia, né? X, Y e aqui o Z. Certo? Vamos lá. YZ, 3 e 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Ó, só vou desenhar o que ocorre no primeiro octante, tá? Então, ó, só vou desenhar esse pedaço da reta, daqui, ó, até aqui. E fica claro que ela é infinita, né? Certo? Aí eu só vou desenhar agora de novo, ó, esse pedaço, 2 até o 6, né? Então, 1, 2. 1, 2. Então, é essa linha aqui. E agora do chão, do 2 até o 3, né? Ó, x2, y3. x2, y3. Olha, para fazer o gráfico do plano, bastava ter pego esses 3 pontos, né? Tá certo? Não é? Bastava ter pego esses 3 pontos, né? Porque esse ponto ocorre quando o x e o y são 0, né? Se o x e o y são 0, o z é 6, né? Esse ponto ocorre quando o z e o z e o x são 0. Bom, o z é esse, 0, e o x é 0, né? Aí vai passar para lá, mais 6 dividido por 2 dá 3. Mesma coisa esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ocorre quando o y e o z são 0. O y é 0, o z é 0, né? Vai passar a ficar 3x igual a 6, o 3 passa dividido, 6 por 3, 2, dá o 2, tá aqui. Então, para um plano, como eu lhe disse, né? Porque aqui, ó, 1, e o z é um plano, bastava ter feito dessa forma. Mas eu fiz dessa outra forma para que você visse exatamente o que está acontecendo. Para os outros gráficos, você vai precisar dessa informação que eu dei aqui, além das curvas de nível, né? Ó. O que são as curvas de nível? Acontece o seguinte, quando você dá um valor para o Z, no caso, o Z aqui é 6, né? Quando o Z é 6, que é o K, né? Dá isso aqui, ó. A projeção dessa reta aqui, ó, passando aqui na origem, né? Ó. Se você projetar ela no chão, ela dá essa reta aqui, né? Ó, que é justamente essa que deu aqui. Se você disser que é 0, então, aqui na origem, né? Tá certo? É nessa altura que você vai estar olhando. Aí, nessa altura, né? Você vai ter justamente, ó. Cadê? K igual a 0, tá. Você vai ter justamente essa projeção aqui, que é a projeção da reta que cai ali, né? Certo? Aqui passa no 2 e no 3, ó. Essa daqui, né? Quando cai 0, aqui passa no 2 e no 3, né? Aqui passa no 2 e no 3, né? Ó, então, são assim as curvas de nível, né? Tá certo? Mas por que eu só estou vendo essa? Mas todas estão aqui, ó. Essas aqui, ó. Vou colocar em azul que fica melhor as curvas de nível. Então, as curvas de nível são essas aqui, ó. Estão todas paralelas a essa. Tá certo? Para você ver que conforme você vai aumentando, ó, vão dando essas retas aqui, né? Na verdade, aqui está só um pedaço delas, porque esse aqui é um plano infinito. Isso é infinito para todas as direções, né? Então, aqui, ó, são retas infinitas também, né? Então, o que nós temos aqui, ó, quando K é 0, eu tenho esse chão aqui, né? Tá certo? Aí, quando K é
é 6, aí eu tenho uma outra mais em cima, né? Qualquer uma mais em cima. E assim, conforme você aumentando a altura, você vai ter essas retas. Aí se você pegar os K para baixo, né? Os Z para baixo, os negativos, né? Como aqui o menos 6, aí você teria a próxima aqui embaixo, né? Tá certo? E assim por diante. Tá ok? E assim você tem o desenho do gráfico, com as curvas de nível junto com as interseções. Tipo plano, como eu lhe disse, não precisava. Bastava você achar esse ponto, este ponto e este ponto. Ok? Vamos passar para o próximo. Acho que o próximo esclarece melhor. Vamos passar para o próximo exemplo. Aí, como eu lhe disse, né? Ó, as curvas de nível. Tá certo? Ele só pediu as curvas de nível. Nós fomos além, desenhamos o gráfico. Tá certo? Agora aqui, ó, esboce o gráfico das curvas de níveis das funções. Não, novamente, ele está pedindo só as curvas de nível. Mas a gente vai fazer o gráfico de novo também. Tá certo? Aí, ó, esse é aquele exemplo da última aula, né? Que você já sabe que dá semi-esfera. Mas suponha que você não soubesse. Quais seriam os passos para obter a semi-esfera? É isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, acha as curvas de nível, né? Deixa eu anotar aqui o que ele está pedindo, que as curvas de nível em 0, 1, 2 e 3. Certo? São essas as curvas de nível que estão sendo pedidas. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Ó, não anotei a função, me perdoe, deixa eu anotar a função primeiro. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto, agora vamos lá. É isso aí que a gente vai buscar agora. Eu vou usar o pincel vermelho, que é o melhor que tá, os outros estão meio falhando, né? Então, vamos lá. Então, como a gente sabe, você pega a função igual à constante. Aí, então, é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k. Perfeito? Vamos lá. Quando k... Vou logo fazer a continha aqui. Posso levar os dois lados ao quadrado, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k ao quadrado. Então, isso vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Passo esses dois para cá, ficam positivos, eu passo esse para cá, fica negativo. Menos k ao quadrado. Pronto, tá aí. Então, ó, isso aqui ó, é a equação geral das curvas de nível, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o que está sendo pedido. Quando k é igual a zero, o que acontece? Aqui dá zero, né? Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. O que a gente sabe disso? Que isto aqui, na verdade, é uma circunferência de centro na origem e o raio é 3. É essa curva de nível. Certo? Quando k é 1, então vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, 9 menos 1, 8. Certo? Então, de novo, circunferência, centro continua sendo a origem, o que mudou foi o raio, que é raiz quadrada de 8, que você sabe, 2 raiz de 2. Certo? Né? Quando k é 2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Por quê? 2 ao quadrado, 4, 9 menos 4, 5. Aí você tem aqui, ó, circunferência, centro continua na origem, né? Agora o raio mudou para a raiz quadrada de 5. Ok? K igual a 3. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Né? 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0.
Então, ó, isso aqui é só a origem. O único ponto que satisfaz isso aqui é a origem. Tá certo? Você vê, ó, conforme você vai aumentando o valor do K, as circunferências vão se fechando, né? Tá certo? Se elas vão fechando, ou seja, aumenta o valor do K, o negócio está subindo. Mas as circunferências estão ficando cada vez menores. Perfeito? Tá ok? É isso que está dizendo, né? Então, vou escrever aqui, né? Vou colocar aqui o resumo, né? A curva de nível. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos k ao quadrado. Perfeito? Aqui tem algumas, né? Quando k igual a zero, é a seguinte curva. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Já vimos os detalhes, então vou fazer de novo. Quando k igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Quando k igual a 2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Quando k igual a 3, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Tem umas coisas que é bom observar, né? Como que ela está se fechando conforme a altura aumenta, né? Porque o k é o z, né? O k é um z fixo, não é um z variável. Não, aí dá essa equação. Tá certo? Olha só. Aqui o raio é enorme, tá certo? Aqui o raio, na verdade, ó, é 3. Aqui o raio é 2, raiz de 2, que é aproximadamente 2,8. Aqui o raio é raiz de 5, que é 2,3, não é? Mais ou menos por aí, talvez 2,2, eu acho. Tá certo? E aqui, ó, o raio é 0. Veja que conforme vai aumentando, né, ó, ela vai diminuindo o raio mais lentamente. Mas quando passou do 2 para o 3, o raio diminuiu abruptamente, né? A diferença foi muito grande, né? A diferença foi muito grande, né? A diferença foi muito grande, né? Aqui a diferença 2 décimos, a diferença vai aumentando, né? Então, aqui fechou muito rápido, está fechando devagar e conforme vai aumentando a altura, vai fechando mais rápido. Tá certo? Não há uma linearidade conforme ela vai fechando, né? Tá ok? Então, vou apagar aqui, já vimos as curvas de nível, já escrevemos, né? Faltou só desenhá-las, que eu vou desenhar aqui, ó, aqui embaixo. Então, a primeira curva de nível, né, ó, tem raio 3. Quando K é 0, aí o raio é 3. Aí a outra fecha mais um pouquinho, né, ó. Aqui o K é 1. Aí a outra fecha um pouquinho mais rápido, né? Lembra que é um pouquinho mais rápido? Aqui o K é 2. Aí essa da origem aqui, né? É quando o K é 3. Tá certo? E não dá para ser mais alto. Ela para no 3. Porque se você colocar 4 ou um número maior que 3, né? Para o K, se você colocar um número maior que 3 para o K, vai dar maior que 9, então vai dar negativo. Como aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, então, né, não é possível, né? A gente pode até olhar isso aqui, ó. 9 menos k ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a 0. Tá certo? Então, 9 vai ser maior que k ao quadrado, ou k ao quadrado menor ou igual que 9. Ou seja, k, módulo de k, é menor ou igual que 3. Ou seja, o k tem que ficar entre menos 3 e 3. Certo? Então, podia ter K menor que 3, mas maior não. Tá certo? Mas nesse caso, nem vai dar, né? Porque como o K é o Z, não tem o menor que menos 3. Vai ficar de 0 a 3. Por quê? Aqui é o Z, né? E eu já falei para você que o Z é o K. O Z só tem valores positivos, não tem valores negativos. Por isso que só vai de 0 a 3. Tá certo? A solução disso é de menos 3 a 3. Mas eu tenho que adaptar o meu problema. O meu problema é essa função com raiz quadrada, né? Como é com uma raiz quadrada, então vai ser só de 0 até 3. E a variação do K, de 0 a 3. Né? Aqui tem apenas 4 valores. Há uma infinidade de valores de 0 até 3. Claro que há. Mas eu estou pegando apenas 4 curvas de nível. Tá certo? Né? Tá? Então você pode até explicar aqui, ó.
para ficar bem claro que isso aqui são circunferências de centro na origem e o raio é a raiz quadrada de 9 menos k ao quadrado, que é o que aconteceu aqui. Perfeito? Agora, quais são as interseções com aqueles planos lá, né? O que acontece quando x é igual a zero? Aqui é a interseção com o yz, né? Isso implica que vai dar z, né? Z igual a raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado. Então, isso aqui é z ao quadrado igual a 9 menos y ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Então, ó, é uma circunferência de raio 3, né? Uma circunferência não, né? Na verdade, vai dar só a parte onde o z é positivo, né? Então, é uma semicircunferência, né? Se você for desenhar o gráfico, eu vou desenhar só desse com detalhe, dos outros eu vou colocar o resultado, né? Se aqui é o y e aqui é o z, né? Então, vai dar essa semicircunferência aqui, né? Aqui 3 e aqui 3. Tá certo? Vai dar essa linha aqui, ó. Que é isso aqui. Ah, mas isso aqui dá a circunferência toda. É verdade, dá a circunferência toda. Mas daqui diz, ó, que é só a parte onde o z é positivo. A parte onde o z é negativo não interessa. Ok? Então é isso daí, né? Ó, eu vou apagar e depois eu vou colocar no resumo, tá? Quando eu fizer o y igual a zero, tá certo? Quando eu fizer o y igual a zero, aí vai dar, aqui vai mudar para x, né? Então é o mesmo desenho, só que no xz. Perfeito? Então vou colocar tudo isso aqui no resumo, aqui em cima, tá? Vamos colocar bem aqui. Vou apagar isso aqui, então. Quando o x é igual a zero, né? Eu vou ter esse negócio aqui, né? Aqui é o z, aqui é o y, né? Aqui é o z. Melhor. X igual a zero. Aí é o plano YZ. Aí eu vou ter essa semicircunferência. 3, 3, 3. Certo? Quando y é igual a zero, aí eu vou ter essa semicircunferência aqui, ó. X e Z, 3, menos 3 e 3. Eu vou ter essa semicircunferência. Aí como vai ficar o gráfico? Né? Como vai ficar o gráfico? Vamos lá. Certo? Olha só. E aqui sai o Z, né? Claro. Veja que aqui é o plano XY e aqui, não estou colocando para baixo, porque o Z não é negativo, né? Eu não colocaria de qualquer jeito, mas menos ainda porque o Z é de 0 para cima, né? O que é que eu vejo aqui no plano YZ, né? Aqui, ó, eu vejo aqui a partir do 3, ó, até aqui, né? Quando o Z é 0, eu tenho, que é quando K é 0, né? O Z é 0, K é 0, eu tenho essa circunferência no chão, né? Essa parte de apontilhada não é que não exista, é porque está por trás da parede, né? Só isso, tá? Não é que não exista, é que está por trás da parede. A gente só vê aqui no primeiro octante. Isso aqui está para o outro lado dessa parede e para o outro lado daquela parede. Tá certo? Então, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 3 e aqui é menos 3, ó. Que é essa circunferência aqui, ó, de raio 3, né? No chão. Aí eu subo um pouquinho, tenho essa outra. Subo um pouquinho, tenho essa outra. Subo um pouquinho, tenho essa outra. Mas como eu enxergo tudo isso? Agora eu vou para cá. YZ é a semicircunferência de raio 3, né? Se aqui for 3, então vai dar isso aqui. Certo? Aí, de novo, esse tem, esse aqui fica por trás, eu não estou vendo. Tá certo? Nessa parede aqui, ó, subindo aqui, né? Essa linha aqui, ela sobe aqui. A partir de 3 unidades, né? Agora, esse outro aqui, agora é no XZ, né? Então, vai dar esse aqui, né?
Aí, de novo, esse aqui não aparece, né? Porque está por trás, né? Só aparece esse pedaço daqui para cá, esse pedaço e esse. Aqui, ó, ligando tudo aqui, tem várias curvas de nível, né? Vou desenhar mais uma aqui perto do 3, né? Melhor não desenhar. Vai ficar ruim. É melhor eu pegar o desenho aí. Mas você viu, né? Aí, conforme você vai subindo, como isso aqui é uma superfície, uma semisfera, se você der um corte aqui na altura que está sendo dito aqui, que é 3, na altura 2, na altura 1, você vai enxergar a circunferência, né? E conforme vai subindo, ela vai fechando até chegar aqui no 3, que só tem esse ponto que é o 0, 0, né? Tá certo? O raio é 0, ou seja, é só o ponto 0, 0. Que é esse aqui, né? Aí, conforme você vai baixando, você vai ter essa... Vou colocar uma aqui mais no meio. Eu acho que essa mais no meio pode ser que eu consiga desenhar. Aqui, pronto. Esse aqui é pontilhado, porque não aparece, né? Aí tá aí. Acho que deu para ver melhor, né? Vou tirar aqui esses excessos. Pronto. Aí, conforme vai subindo, tá aqui uma circunferência e outra. Na verdade, como para cada número aqui tem uma circunferência, tá uma colada na outra, você tem a superfície semisférica, um negócio com área, que é o que eu vou lhe mostrar aqui, né? Ó. Tá certo? É isso que você tem. Vamos ver aqui na apresentação, que você vai ver um desenho quase tão bom quanto esse. Aí você tem aqui, né? Ó. Como foi dito, né? Aí, ó, melhor que o meu desenho, né? Ó. Bem pertinho, aí a outra um pouco mais distante e o ponto, né? Ó. Como eu lhe disse, fecha muito rápido, né? Aqui, ó, começa fechando com uma velocidade e a velocidade vai aumentando, aí vai fechando mais rápido, né? Aqui não tem o desenho, como eu lhe disse, né? Porque ele está pedindo só as curvas de nível. Aqui, de novo, a outra. Aqui, ó, as curvas de nível serão elipses, né? Ó. Você pode ver bem isso aqui, ó. Se você vai igualar aqui igual a uma constante, divide todo mundo por K, um eixo vai ser K sobre 4 e o outro vai ser 1 sobre K, tá certo? K sobre 4, né? Que está aqui, é menor do que 1 sobre 4, que vai ser o do Y, né? Aí, conforme você muda o valor do K, você vai tendo essas elipses diferentes, né? Então, é isso daí, né? Aí o gráfico é esse aqui, né? Se você fosse ver as interseções, né? Quando você fala que o y é 0, vai ficar z igual a 4x ao quadrado, uma parábola, que é uma interseção aqui, né? É uma parábola, né? Aí, se você dissesse que o x é 0, vai ficar z igual a y ao quadrado, uma outra parábola no outro plano. Perfeito? Tá ok? Aqui estão exemplos de curvas de nível, né? Certo? Os gráficos, né? Agora, funções com 3 variáveis, né? Se a função tiver 3 variáveis, aí ela não tem curva de nível, ela tem uma outra coisa que é chamada superfície de nível. Por quê? Porque agora temos 3 variáveis, né? Quando a função tinha 2 variáveis, aí você igualava uma constante, então ficariam 2 variáveis igual a constante. Então, isso é uma curva em R2. Como você agora tem 3 variáveis e vai igualar uma constante, então vai ficar uma coisa com 3 variáveis. Uma equação com 3 variáveis é uma superfície. Perfeito? Tá ok? Por exemplo, olha aí. Peraí. Primeiro aqui, ó, temos que achar o domínio. Aí tá aqui o domínio. Por que é esse? Aqui não tem problema nenhum. O z pode ser qualquer valor, o x pode ser qualquer valor e o y pode ser qualquer valor nessa função de 3 variáveis, tá certo? Só que aqui no logaritmo, não. Z menos y tem que ser maior que zero. Aí você passa para o outro lado, o z tem que ser maior que y, né? Tá certo? Aí tá aqui, ó, as superfícies de nível, como eu lhe disse. Superfície de nível, né? Exemplo. Tá aqui, ó. Tenho a função de 3 variáveis. Aí, quando eu igualar uma constante, ó, aí eu não vou ter 2 variáveis, vou ter 3 variáveis. Tá certo? Então, ó, quando eu disser que o K é 9, né? Que é o f de x, y, z igual a 9, eu tenho a esfera de raio 3. Quando eu disser que o K é igual a 4, aí eu tenho a esfera de raio 2, porque é x, y ao quadrado
mais E ao quadrado, mais Y ao quadrado. Quando eu disser que o K é 1, aí eu tenho a esfera de raio 1. Então, aí eu não tenho curva de nível, eu tenho superfícies de nível. Mas o princípio é o mesmo, né? Só que em vez de ser uma curva ao lado da outra, mas seria equivalente a ser paralela, né? Tenho essas aqui, né? Tá certo? Seguindo o mesmo caminho da outra. E é isso sobre curva de nível, né? Então, aqui a gente já deu uma adiantada, porque a gente já também falou, né, da construção do gráfico das funções, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Provavelmente, para a próxima aula, a gente vai estar falando dos gráficos, vamos concluir como desenho gráfico, tá certo? E vamos iniciar a parte que trata de limite e derivado, ok? Até a próxima.